Se o apóstolo Paulo não estava falando do sábado, por que ele citou a palavra dia em Romanos 14:5? Vejamos. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Que o eterno soberano Deus, Criador do céu e da terra e tudo que há, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos a palavra de Deus e descobrirmos qual que é a boa vontade e perfeita vontade e agradável vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa estar abrindo a mente de cada um. Desde já eu quero estar deixando o meu sincero abraço a todos os inscritos, a todos que estão entrando aí no meu canal. Muito obrigado. Se você caiu de paraquedas aqui, viu, fica até o final que você vai entender sobre o que nós estamos falando, tá bom? Sobre o que nós estamos falando. Se você estiver passando pela primeira vez aí, não se esqueça, deixa a sua, como diz o mineiro, deixa a sua laicada e deixa a sua laicada. E se inscreva também, acione o sininho aí, tá bom? Valeu, gente. Vamos já para aqui o nosso estudo de hoje. Na lição de número 12 nós falamos se todos os dias eram iguais para adorar a Deus. Se foi isso mesmo que o apóstolo Paulo disse, tá bom? Se foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse, que todos os dias eram igual. Então, nessa lição de número 13, nós vamos ver por que o apóstolo Paulo citou a palavra dias em Romanos 14, versículos 5 e 6, tá? Vamos ver isso. Primeiro, vamos ver o que esse escritor escreveu. Esse escritor aqui. Everett Harrison. Eu não sei, entendo nada de inglês, tá bom, gente? Sou brasileiro, estudei de inglês, ó, não entendo nada, de hebraico nada, né? Alguma coisiquinha, que Deus eu tenha, né? Tá bom. Na obra desse personagem aqui, no comentário bíblico, em 1976, no volume 10, na página 146 da obra de Everett Harrison, né? Sei. Disse ele, vamos ver o que ele escreveu. Podemos ler. A associação contextual rigorosa com comer sugere que Paulo tinha em mente um dia especial reservado para observância de ocasião festiva ou como ocasião para jejum. Paulo estava falando de ocasiões para festas, para jejum. Paulo não estava citando dia de descanso, não estava falando de sábado ou de descanso, estava falando de dias festivos, de dias especiais para jejuns. É visível que Paulo não estava a tratar de sábado, disse o escritor aqui, mas, aliás, de outros dias, durante os quais eram praticadas festas, jejum ou abstinência de certas comidas. Não estava falando de dia de descanso. Paulo estava a escrever a uma congregação em Roma, com crentes judaicos, crentes judeus e crentes gentis, ou gentios, né? Em Romanos 1, versículo 13, e Romanos 2, versículo 17, ali diz a prática de comer e de jejuar, que não era abordada nas Escrituras, tinha se tornado um ponto de controvérsia. Muitos, naquele tempo, armavam grandes discussões a respeito dos costumes, conforme eu disse no vídeo anterior, né, número 12. Muitos eles tinham esses costumes. Mas o Talmud, por exemplo, que é um livro paralelo dos judeus, eles registram que muitos judeus desse período, nessa época, jejuavam a segunda e a quinta-feira. Jejuava 2 dias por semana.
eles também tinham outros dias tradicionais de jejum. Assim diz o Talmud. Visto que alguns dos cristãos judaicos em Roma criticavam outros arrogantemente, talvez se tivesse tornado como fariseu, que nem o caso daquele cara que se gabava, né? Que dizia, no caso lá de Lucas 18, 12, né? Ele dizia que jejuava 2 vezes por semana e se estabeleceram como pessoa mais justa que as outras, que não jejuava nesses dias. Então, aquele cara lá, de Mateus, de Lucas 12, 18, 12, ele dizia na sua oração para Deus que ele jejuava 2 vezes por dia e dava o dízimo de tudo que tinha, tal, querendo se justificar. E o outro, que batia no peito e dizia, Senhor, lembra de mim que sou pecador. Jesus falou, qual dos dois saiu justificado? Aquele que se dizia pecador. Certo? Então, aqui, nesse trecho aqui de Romanos, estava acontecendo a mesma coisa. Ali tem muitas pessoas, estilo fariseu, com espírito farisaico, de santarrão, querendo ser melhor do que os outros, porque praticavam uma coisa ou outra. Hoje não acontece, hoje não é diferente. Hoje não é diferente, está cheio de pessoas, aliás, 99,9% das pessoas se acham melhor do que as outras. 99,9% das pessoas se acham melhor do que as outras. Então, possivelmente, certos membros daquele tempo da igreja em Roma estava tentando impor nos outros cristãos o jejum em certos dias, segunda e quinta, por exemplo. E que incitou Paulo a perguntar severamente, quem és tu? Quem és tu que julga o servo alheio? Romanos 14, 4. Paulo parece estar tentando endireitar aqui as coisas quando realça que o jejum é um exercício de adoração voluntária, que não é limitado a dia específico. Você pode jejuar o dia que você quiser. Se quiser jejuar no sábado, no domingo, na quinta-feira, no dia que você quiser jejuar, você jejua. Nem por isso você vai ser melhor do que os outros. Nem por isso eu vou ser melhor do que os outros. Eu sinto muito, mas eu nem jejuo, tá? Por isso, o jejum de uma pessoa num certo dia, quando a outra está comendo ainda, não faz essa pessoa mais santa que a outra, mais justa do que a outra. Simplesmente ela está fazendo o que ela tem que fazer. É um problema dela. Se você quer jejuar, se você quer passar fome, se você quer fazer adoração a Deus, se você quer ir subir no monte, o que você quiser fazer é um problema seu. Não é porque você vai no monte, você sobe monte, não é porque você tem calo no joelho, que você é mais santo que eu, mais santo que seu irmão. Tá? Se você se acha assim, mais santo que o seu irmão, procure se santificar mais. E esqueça seu irmão, deixa ele. Não se julgue melhor do que os outros. E nem queira impor em cima dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em Gálatas também, no caso de Gálatas, o gentil ali era gentios, eles eram gentios e viviam debaixo da lei do paganismo, ali em Gálatas. Eles estavam se convertendo a Cristo. E Paulo estava tentando moldar eles devagar. Tá? O mesmo acontece com o povo que Paulo estava pregando, né? Aqui em Romano, em Colossenses, tá? Então, a conversa e tratamento com eles eram diferenciados, tinha que ser diferenciados.
é o caso de Colossenses. Ali em Colossenses 2, Paulo diz, não deixa que os corruptos, que esses santarrão, esses fariseus, tentam atuar como árbitro em cima de vocês, tentando julgar ou subjugar vocês. Viu? Tem pessoas, eu vou falar uma coisa que é do seu conhecimento, pare e pense. Tem pessoa que ninguém vai pregar o evangelho para ela. Ninguém vai. Quando você prega o evangelho para ela, você leva ela para a igreja. Você leva ela para a igreja. Aí pinta um monte de gente querendo ir lá para pescar no aquário. Certo? Um monte de pessoa querendo ir lá pescar no aquário. Era exatamente isso aí. Lá não tinha, então, Paulo foi lá e ganhou as pessoas. Quando os apóstolos chegou ali e ganhou, começou a aparecer um monte de charlatão lá, querendo derrubar, querendo arrancar da igreja, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, atuando como árbitro em cima dos irmãos, querendo colocar julgo pesado. Jesus falou para os fariseus, vocês colocam julgo, fardo pesado nas costas dos outros, mas vocês mesmo, ó, nem com o dedinho não querem ajudar. É exatamente isso que tem acontecido. Estava acontecendo em Roma, estava acontecendo em Gálatas e estava acontecendo também em Colossenses. Tá? Paulo não estava falando das leis de Deus, e sim das leis das ordenanças. Ordenanças. Ordens. Lei de ordem. Entendeu? E também estava falando da lei, estava falando de coisas que tinham a ver com um costume até de religiosidade, né? No caso dos judeus. Então tinha o costume, tinha as leis religiosas. Não estava falando das leis normativas. Porque a lei de Deus é uma lei normativa. Tá? Mas estava falando aqui da lei do pecado. Até porque a lei de Deus exige a pena de morte. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Certo? Então, a gente sabe que a salvação é um dom gratuito de Deus. Certo? Então aqui Paulo estava falando da lei do pecado. Certo? Esse registro é de Romanos 6:23, por exemplo, né, que eu acabei de citar, é o que era contra nós nas suas ordenanças. Sobre as ordens que vinha dos fariseus. Porque a lei de ordenança que foi passada por Moisés era uma lei pura, uma lei genuína, que Deus passou para Moisés. A lei tem a lei cerimonial. Aqui estava falando de cerimônia e ordenança, mas não era uma ordenança e uma cerimônia genuína, porque os fariseus, os judeus, eles aumentaram a lei, fizeram lei do jeito deles. E aqui as pessoas iam fazendo lei de leis. Ia fazendo lei de leis. De uma lei eles ficavam acrescentando leis. De fato, o judeu tem 613 leis. Não estou dizendo que as leis deles estão erradas. Estou dizendo que tem alguns que fazem leis de leis, aumentando muito mais, colocando muito mais fardo pesado. Entendeu? Então, em Colossenses 2,14, não está falando da lei em si mesma. Em Colossenses 2,13, veja o 13 e o 14, da edição da
da Bíblia da linguagem de hoje, né? Torna esta passagem mais clara ao traduzir o versículo 13 e 14 assim: Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-o na cruz. Então aqui, essa lei que vinha colocar um fardo, um peso, sem necessidade nenhuma, Jesus cravou na cruz. Jesus morreu exatamente para livrar nós do fardo do pecado, tirar nós da garra do sistema, nos libertar da escravidão, do achismo, da imposição. Cristo trouxe realidade. Vocês são libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário nós aprendermos e conhecermos a liberdade para que sejamos libertos. E não sejamos escravos dessas pessoas que querem impor em cima de nós. Impor. Porque tem muitos aí, como lá no caso dos fariseus, acho que em Mateus 23, se não me engano, onde eles queriam que Jesus lavasse, que os discípulos lavassem a mão para comer. Jesus falou para eles: vocês ficam aí coando mosquito, engolindo camelo. Saiba que vocês estão fazendo coisa que Deus não pediu. E o que Deus pediu, que é honrar pai e mãe, isso vocês não estão fazendo. Mas estão inventando coisa. E estão desonrando pai e mãe e fica por isso mesmo. Jesus deu uma direta neles que eles estavam desobedecendo o 5º mandamento e deixando por isso mesmo. Agora eles estavam querendo impor costume nos outros. Certo? Quando lemos Colossenses 2, o capítulo todo ali, percebemos do que se trata. Certo? Agora, quando pegamos apenas um versículo, a beça para o meio, aí a gente vai ter problema. Quando você pegar o capítulo inteiro, você começa a estudar, você vai ver que não é sobre isso. Tem que ver com quem Paulo está falando, quem era esse povo, qual o costume deles e sobre o que está falando. Tá? Os colossenses estavam sendo afetados pela infiltração do gnotismo. Os gnósticos. Entendeu? Então eles estavam entrando, pessoas de fora estavam influenciando, tentando infiltrar na vida deles. Esses gnósticos aí, eles eram hereges da época e seguiam astrologia, além de outros costumes pagãos. Certo? E foi exatamente isso que Deus deixou bem claro para o povo de Israel quando falou: quando vocês entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não adquira o costume deles, não dê filha para eles, não pega filha deles, não tenha conversa com essa gente. Esse povo só quer impor besteira nas cabeças das pessoas. Tá? Então vamos pôr o pingo no i. Quando a Bíblia cita sábado, ela se refere quase sempre ao 7º dia. Exceto quando ela está dizendo, no caso aí de Paulo, 3 sábados. Mas normalmente a Bíblia, quando fala de sábado, fala de sábado sem S. Dificilmente ela coloca S. Quando ela coloca S, quase sempre ela está falando de dia de festa. Quando diz sábado, quase sempre se refere ao 7º dia, quando diz sábado.
e aos demais dias de festa de sábados. Tá? Então, na próxima lição, número 14, nós vamos ver por que o sistema quer que nós guardemos o domingo e não o sábado. Por quê? Por que essa mudança? Se Deus não permitiu, a Bíblia não permitiu, não tem motivo para isso. Jesus, as mulheres, né, mãe de Jesus, os apóstolos guardaram o sábado. Paulo não aboliu o sábado. Jesus não aboliu o sábado, ele disse que veio para cumprir, não para abolir. Nós já vimos em lição anterior tudo isso, confira. Nós já vimos tudo isso aí. Se nada disso aconteceu, por que o sistema quer que nós guardemos domingo? Onde está a razão para isso? Nós vamos ver isso na próxima lição. Como diz o mineiro, deixa a sua laicada. Um grande abraço a todos. E não esqueça seu joinha, acione os sininhos e se inscreva também, tá bom? Se você estiver passando pela primeira vez. Que Deus abençoe a todos e até breve. Felicidade é ver raiar